Vamos lá, galera. Força magnética sobre cargas elétricas, certo? Então, isso aqui é chamado de força de Lorentz, certo? Nós temos ali o polo norte e o polo sul, certo? E dentro de um campo magnético vai existir esses fenômenos magnéticos em relação a uma carga. Deixa eu pegar um lápis de outra cor aqui. Nós vamos ter um campo magnético A, certo? E uma carga elétrica Q. Então o campo Q vai ser gerado sobre essa carga. Aí ela vai ter algumas características como direção, sentido e intensidade. Como se a gente tivesse um vetor. Um vetor tem direção, sentido e intensidade. A direção dessa força, ela vai ser sempre perpendicular ao campo. Deixa eu pegar aqui. A direção vai ser perpendicular ao campo. Direção da força. Perpendicular ao campo magnético. Então, se o campo magnético é na horizontal, a força vai ser na vertical, perpendicular, formando aí um ângulo de 90 graus, tá certo? E o sentido da força, geralmente ele dá como, não sei se vocês já viram em algum livro, a questão da mão, certo? Que a gente vai ter uma direção para cá, de acordo com o polegar, né? E uma para cima, e a força vai ser formada no centro. Então é como se eu tivesse isso aqui. Vamos supor que vamos tentar desenhar aqui, se eu consigo desenhar. Se eu tivesse aqui, deixa eu ver como é que eu desenho isso. Se eu tivesse aqui, olha. Certo? Se eu tivesse mais ou menos isso aí eu vou ter aqui uma direção para cá, outra direção para cá e uma terceira direção que vai ser a força. Então é como se tivesse a palma da mão, polegar apontando para um lado e a força magnética vai ter outro sentido, certo? Então diz aplicando-se a mão aberta. E a intensidade, geralmente a intensidade é o valor da força. Deixa eu colocar aqui o sentido da mão aberta, certo? E a intensidade da força, ou a força magnética, ela vai ser dada por, primeiro, a carga, depois a velocidade média dessa carga, tá certo? E dependendo do campo, o seno do ângulo que for formado. Tá aqui, seno, chamar seno de alfa. Olha, eu tenho aqui a força F, tá certo? Ela vai tomar esta direção aqui, ó. Vai ser formado aqui um ângulo, chamei ali de alfa, tá certo? Então eu vou ter a carga, a velocidade que essa carga vai atingir no campo magnético, tá certo? E o seno do ângulo que for formado, que isso aqui vai ser o vetor, tá certo? No caso do campo magnético, utilizando isso aí, nós vamos usar isso aqui, ó. Campo magnético B, certo? Vai ser igual a força dividido pela carga vezes a velocidade média vezes o seno do ângulo formado. Isso corresponde, se você observar aqui, ó, a força é a mesma coisa que isso aqui. Isso aqui vai ser igual a 1 Tesla.
certo? 1 Tesla vai ser o quê? 1 Newton, tá certo? A força é dada em Newton. 1 Newton. A carga é dada em Coulomb, né? É isso? E a velocidade é dada em metros por segundo. Isso corresponde a 1 Tesla, tá certo? Vai existir alguns casos em que o que a gente está falando aí, já que a gente está atribuindo velocidade média, a gente está colocando aqui que essa carga ela está em movimento. Mas se essa carga estiver em repouso, tá certo? Se essa carga estiver parada, isso quer dizer que a sua força magnética vai ser nula, vai ser igual a zero. Certo? Então, e no caso, se as cargas forem lançadas no mesmo sentido do campo, jogando as cargas no mesmo sentido do campo, nós vamos ter o quê? A força vai ser dada por essa relação que a gente tem, só que no caso nós temos o seno de 180, né? Na mesma linha, vai formar um ângulo de 180 graus. E o seno de 180, como ele é igual a zero, então vai tornar também ele nulo. Vamos ver aqui. Aí pronto, se for lançada perpendicularmente, vai ficar valendo essa forma, né? Lançamento perpendicular vai valer essa forma. Lançamento no mesmo sentido do campo vai ser nulo, porque vai formar um ângulo de 180. E se a carga estiver parada, também vai ser nulo. Então vamos ver um exemplo aqui, como é que a gente vai utilizar essas relações. Vou apagar aqui. Vamos lá, um exemplo. Deixa eu ver esses lápis aqui. Uma partícula de carga, exemplo 1. Uma partícula de carga 6 vezes 10 a menos 6 coulombs é lançada perpendicularmente. Veja que ele já diz, lançada perpendicularmente. Então, nesse caso, a gente já sabe que perpendicularmente, nesse caso a gente já sabe que essa força ela não vai ser nula, né? Há um campo magnético uniforme, há um campo magnético uniforme, certo? De intensidade 4 vezes 10 a menos 2 teslas. 4 vezes 10 a menos 2 teslas. E com velocidade de 10 à terceira e com velocidade de 10 elevado à terceira metros por segundo. Ponto. Determine a intensidade da força magnética que atua sobre ela. Ponto. Determine a intensidade da força magnética sobre ela. Então vamos separar o que foi dado aqui. Foi que ele deu aqui, ele deu o valor da carga, 6 vezes 10 a menos 6 coulombs, deu o valor do campo, 4 vezes 10 a menos 2 teslas, e deu a velocidade de 10 à terceira metros por segundo. Pediu o valor da força. Pronto, aí vamos lá. A força vai ser dada por Q vezes V vezes B vezes o seno do ângulo. Vamos chamar esse ângulo de θ.
veja como ele deu perpendicularmente, então aqui eu incluo o campo magnético. Então, o valor dessa força vai ser 6 vezes 10 a menos 6, vezes 10 a menos 3, ou a terceira, que é a velocidade, vezes 4 vezes 10 a menos 2, vezes, aí vem o seno de θ. Aí você vai dizer, mas o ângulo ele não deu. É isso? Só que, se ele diz que ela foi lançada perpendicularmente, o ângulo formado é de 90 graus. Então vamos colocar o seno de 90, seno de 0 é 0, subiu 90, o seno é 1. Então, isso aqui vai ser igual a 1. 6 vezes 4, 24. Vamos colocar aqui F é igual a 24 vezes 10 a menos 8 vezes 10 a terceira vai dar 10 a menos 5. Certo? Então, 24 vezes 10 a menos 5 é newtons, não é isso? 24 vezes 10 a menos 5 newtons. 6 mais 2, 8. Menos 8 mais 3, menos 5. É isso. Ou então, F é igual a 2,4 vezes 10 a menos 4 newtons. Pode aparecer uma das duas, então pode ser qualquer uma das duas. Beleza? Pronto, é isso aí que nós temos. A questão a aplicação é fácil, né? A aplicação da força. Vamos ver outra aqui. Deixa eu colocar outro exemplo. Vamos para o exemplo 2. Você dá uma pausa aí, copia. Vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, ele diz: uma partícula elétrica. Exemplo 2. Uma partícula elétrica de 5 microcoulombs desloca-se com velocidade de 1000 metros por segundo. Desloca-se com velocidade de 1000 metros por segundo, formando um ângulo de 30 graus. Formando um ângulo de 30 graus. Com o campo magnético uniforme, com o campo magnético uniforme de intensidade 8 vezes 10 a quarta, de intensidade 8 vezes 10 a quarta teslas, que é um T, conforme indica a figura. Conforme indica a figura. Ok? Vamos apagar o restante aqui. Vamos fazer a figura. No caso aí são duas forças oblíquas, né? Aqui vai ter o sentido do campo, aqui o ângulo de 30 graus e aqui a força magnética, aqui o campo B, né? Não é B, o campo B, certo? Caracteriza a força magnética que atua sobre a partícula. Caracterize a força magnética que atua sobre a partícula.
É isso que ele quer. Tá certo? Vamos à separação de dados, né? Vamos à separação de dados. O que é que nós temos? Q é igual a 5 microcoulombs. Microcoulombs, a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 6 coulombs. Certo? É esse o valor. Com velocidade, nós temos lá a velocidade 1000 metros por segundo. Já que estamos trabalhando com potência de 10, vamos botar 10 à terceira metros por segundo, né? Formando um ângulo de 30 graus, então nós vamos ficar com o seno de 30 graus. Seno de 30 graus é igual a 1 meio. Vou colocar aqui o valor. Forma um campo magnético B de 8 vezes 10 à quarta teslas. Beleza? Então, agora não tem mais o que fazer, é só substituir na fórmula da força. Então, a força vai ser igual a Q vezes V vezes B vezes o seno do ângulo. Então, nós vamos ficar com F é igual a 5 vezes 10 a menos 6, vezes 10 a terceira, que é a velocidade, vezes o campo 8 vezes 10 a quarta, vezes 1 meio, que é o valor do seno do ângulo. No caso ali nós temos o seno de 30. 5 vezes 8, 40. Dividido por 2, 20. 10 a menos 6, 10 a sétima, né? Vai ficar vezes 10 a primeira, positivo, né? Vezes 10 a primeira, 20 vezes 10 a primeira. Ou se quiser, pode ser isso aqui, newtons, ou se quiser colocar o outro valor, F é igual a 2 vezes 10 a segunda, newtons. Só isso. Beleza? Vamos a mais um. Dá tempo de mais um? Vamos ver aqui. Deixa eu procurar aqui mais uma. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Dá pausa, copia. Exemplo 3. Exemplo 3. Uma partícula de carga 5 microcoulombs, uma partícula de carga 5 microcoulombs é lançada formando um ângulo de 30 graus. É lançada formando, está parecendo com o outro, né? Partícula de 5, formando um ângulo de 30 graus. Veja que o ângulo também aqui foi de 30. Com campo magnético uniforme, com um campo magnético uniforme de intensidade 0,2 vezes 10 a terceira tesla, vezes 10 a terceira teslas, com velocidade de 40 metros por segundo, com velocidade de 40 metros por segundo. Determinar a intensidade da força magnética que atua sobre ela. Determinar a intensidade da força magnética que
atua sobre ela. Pronto. Então vamos lá, vamos apagar aqui e vamos separar os dados. O que é que nós vamos ter aqui agora? A carga, 5 microcoulombs, que dá 5 vezes 10 a menos 6 coulombs. Forma um ângulo de 30, então nós vamos ficar com seno de 30 igual a 1/2, certo? O campo magnético B tem intensidade 0,2 vezes 10 a terceira teslas, ou então você pode escrever 2 vezes 10 a segunda teslas. E tem velocidade 40 metros por segundo. Está aqui a velocidade de 40 metros por segundo. Então, F é igual a Q vezes V vezes B vezes o seno, no caso aqui o seno de 30. Então, F vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 6 vezes 40, que é o valor da velocidade, vezes 2 vezes 10 a segunda, vezes 1 sobre 2. Aqui, ó, já posso cortar aqui, porque já facilita. 2 com 2, tchau, né? Aí vai ficar o quê? F é igual a 5 vezes 40 dá 200. 10 a menos 6